Dia, gente, a paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia que nos encontramos na presença do nosso Deus. Glória a Deus, digno de honra, de todo louvor, de toda adoração. Ele é soberano, glórias, reina eternamente. A palavra de Deus que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 11. A gente vai estar lendo apenas o versículo de número 1 e o 2. Amém? Que diz: Então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gelara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Graças a Deus, só até aqui. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. Jefité, valoroso, valente, mas filho de uma prostituta. A gente vê que as pessoas muitas vezes julgam as pessoas pelo seu passado, julgam as pessoas pela sua descendência, mas o Senhor Jesus é aquele que nos olha com amor, independentemente de quem você seja. O Senhor Jesus lhe ama e é aquele que vai estar sempre do seu lado, nunca vai lhe deixar. Aqui a gente vê essa história de Jefité. A família do pai dele, de Gileade, rejeitou a Jefité, quer dizer, os seus irmãos, né? Por parte de mãe. Porque Jefité era filho de uma prostituta e Gileade casou-se, teve outros filhos, e esses filhos falaram para ele, como nós acabaram de ler, que ele não ia herdar, juntamente com eles, a herança do pai. Jefité ali foi embora para a cidade de Tobi. Mas o Senhor Deus é aquele que não se esquece de nenhum de nós e cuida de nós de modo maravilhoso e especial, cuida de todas as coisas no mínimo detalhe. Gerou uma situação onde os filhos de Amon se levantaram contra os moradores de Gileade. E aí de quem eles lembraram? Lembraram de Jefité, que era um varão valente e valoroso. E aí juntaram-se todos os anciões e foram atrás de Jefité novamente. Graças a Deus, o Senhor nessa manhã está fazendo aquelas pessoas que lhe rejeitaram, que outrora lhe julgaram pelo seu passado, pela sua descendência, por algo que você cometera, para ir atrás de você, porque necessitam de você. Porque a vida é assim. Muitas vezes as pessoas nos rejeitam, mas chega um tempo que o Senhor move as águas e olha aquele que foi, aqui estava por cima, está por baixo, muitas vezes agora precisando de nós. Muitas vezes podemos ter sido rejeitados por eles, graças a Deus. E ali os anciãos foram atrás de Jefité. E Jefité, por sua vez, quando recebeu eles, né, ali eles falaram que era para Jefité voltar com ele, porque era para Jefité lutar juntamente com eles, né, contra os filhos de Amon. E Jefité seria por cabeça. Mas Jefité disse para eles que não queria ser por cabeça, não só naquela guerra, mas ficaria sempre por cabeça se eles vencessem a guerra. E assim os anciões aceitaram aquela proposta de Jefité. Diz que o Senhor Deus era por testemunha deles acerca desse negócio. Graças a Deus. Então, é isso que o Senhor nos diz nesta manhã. O Senhor nos trouxe e nos botou no mundo para sermos cabeça e não para sermos cauda. O Senhor é aquele nosso Deus que nos guia e que nos dá a vitória. Muitas vezes, muitas pessoas já lhe rejeitou, mas essas pessoas que lhe rejeitou é as mesmas que vão vir pedir para você orar, para você fazer algo por elas, porque muitas vezes as pessoas acham que nunca vão precisar da gente, mas o mundo dá muitas voltas. E aquelas que nos rejeitaram, que zombaram de nós, muitas vezes que se exaltaram e nos humilharam, essas vão precisar de nós. E aí o que é que nós temos que fazer? Fazer igual Jefité fez, né? Ter a oportunidade de ajudar, né? Ele ali impôs a sua condição que não seria por cabeça só aquele momento, mas seria para sempre, porque nós não somos cauda, nós somos cabeça. Vemos um exemplo no livro de Gênesis, né? A história de José. Quantas coisas José passara com seus irmãos, mas na hora de perdoar, José o perdoou. Aqueles irmãos que zombaram de José, que jogaram José no poço, que depois venderam José, mas tudo era o Senhor trabalhando para exaltar José lá na frente, graças a Deus. E quando ele teve a oportunidade, porque quando José foi governador do Egito, que os seus irmãos aparecendo precisando de comida, José o abençoou grandemente. Quando reconheceu e ali abençoou ele e toda a casa do seu pai. Então a palavra de Deus nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Mas o Senhor Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem, graças a Deus. E essa é a nossa missão de cristão. Em todo o tempo, fazer o bem. Vencer o mal com o bem. E a gente vê aqui nesse exemplo de José, que José simplesmente perdoou os seus irmãos para a glória de Deus. E Jefité também voltou
ali com aquele povo, com essa condição de que ele voltasse, mas ia ser por cabeça deles, por todo aquele tempo que ele vivesse. E o Senhor foi ali com Jefté, graças a Deus, assim como o Senhor é comigo, o Senhor é com você, e é com todos aqueles que esperam nele nessa manhã, graças a Deus. Coisa boa é esperar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que jamais será envergonhado ou confundido aqueles que esperam no Senhor. Então, graças a Deus. Estamos esperando em Deus, pois pode ficar tranquilo que a sua vitória está chegando. Se não chegar hoje, continue na presença do Senhor, orando, exaltando e glorificando, porque com certeza Ele é poderoso para no tempo certo lhe exaltar. Glória a Deus. Então ali a gente vê que quando Jefté volta, ali o Senhor é com Jefté. Jefté faz uma oração ao Senhor e fala com Deus que se Deus fosse com ele naquela peleja, o que saísse primeiro da casa dele, quando ele estivesse retornando da guerra, ele faria um holocausto e daria para Deus. Então a gente vê ali que o Senhor foi com Jefté na guerra, porque a palavra nos diz que eles venceram aquela guerra contra o povo de Amon. E ali, quando Jefté sai da sua casa, chega na sua casa, o que sai primeiro? A sua filha, sua única filha. E ali, momento difícil para Jefté, mas ele tinha falado para Deus, ele tinha feito um voto. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado quando voltarmos, né? Se nós voltarmos, não devemos tardar em cumpri-lo, né? E ali Jefté falara para sua filha e ela concordou com o pai. Pediu apenas 2 meses para chorar pelaquela situação e depois dos 2 meses o pai dela poderia fazer aquilo que ele tinha falado para Deus que fizesse. Porque ela também estava feliz do pai ter vencido a guerra. Então a gente vê que nós temos que ter cuidado com o nosso voto, né? Porque muitas vezes a gente impensadamente fala coisas, quer votar coisas às vezes na hora de uma precisão, na hora da necessidade, quer fazer um voto difícil de cumprir e muitas vezes a gente se perde, fala para Deus que vai fazer algo e esse algo às vezes pode ser muito difícil para nós e muitas vezes nós vamos ter que fazer, como foi o caso de Jefté. Creio eu que se ele orasse a Deus, podia ser que Deus, né, pudesse revogar, né, esse voto dele. Mas a palavra diz que se nós fazemos um voto, a gente tem que cumprir. Então, nós não devemos fazer votos assim, que a gente realmente não vai saber como pagar depois, né? A gente tem que botar uma coisa que a gente sabe o que vai acontecer e que a gente possa pagar. Porque no caso de Jefté, ele não pensou que poderia sair da casa dele, a primeira coisa fosse sua filha muito amada. Mas ele, homem de Deus, e honrou ali o seu voto juntamente com Deus. E o Senhor Jesus foi na vida de Jefté, em todo o tempo. Ele foi por cabeça do povo de Israel e o Senhor Jesus em todo o tempo deu paz a Israel enquanto Jefté estava no comando. Então o Senhor Jesus nos mostra nessa manhã que não se preocupe com a sua história, não se preocupe com o que as pessoas dizem, porque o mundo gira e nessa volta que o mundo dá, o Senhor vai lhe exaltar. Glória a Deus. Então receba essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Tem exaltação para você. Tem aquele presente de Deus escondido para você. Porque Jefté não imaginara que iam precisar dele e iam atrás dele. Mas aconteceu assim. Os filhos de Gileade precisaram de Jefté e tiveram que voltar e chamar a Jefté. Aqueles que antes eles acharam que os irmãos dele não estavam querendo nem repartir a herança. Agora ali estava por cabeça, né, por príncipe de Gileade. Graças a Deus. Então você é príncipe e princesa de Deus. Não aceite as mentiras do inimigo, mas saiba que o Senhor Deus é poderoso para lhe abençoar e fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então tem vitória de Deus para você nessa manhã. Se alegre no Senhor, fique na presença de Deus, porque o nosso Deus é poderoso para lhe abençoar, não só você, mas toda a sua família, para a glória dele. E quando você estiver na presença de Deus, sendo exaltado, lembre-se do que José fez. Perdoe todos aqueles que lhe fizeram mal, que rejeitaram a sua história, que rejeitaram a sua vida e que lhe rejeitaram por completo. Então não se preocupe. A vitória é daqueles que obedecem a Deus. Continue firme, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andares. Amém? Vamos estar orando? Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer e te exaltar, Pai, por essa tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado especial para com cada um de nós. Senhor, continua nos abençoando, dando mais e mais da tua graça. Repreende todo o laço do inimigo, dá-nos um dia abençoado na tua presença e ajuda-nos, Pai querido, a sempre ouvir a tua voz e te obedecer. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Compartilhe essa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal. Tenham todos, assim, um ótimo domingo, uma ótima sexta-feira, uma ótima sexta-feira. Que Cristo Jesus abençoe grandemente a todos. Grande abraço. A paz do Senhor.